Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, um abraço para todos, um bom domingo, né? Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui para falar um pouquinho do nosso clube de regatas Vasco da Gama, né? Como vocês sabem, eu estou afastado, eu faço um vídeo quando acho que tem que fazer, não tem mais aquela obrigação de chegar aqui e fazer vídeo toda hora, então é complicado, né? A gente vê o que o Vasco está sofrendo há esses anos, há 25 anos. Há 25 anos, na verdade, que a gente está sofrendo. 26, já vai para 26 anos, né? Que a gente está aí nessa situação, nada melhora. Quando a gente pensa que vai para frente, fica na mesmíssima. Ontem era aquele jogo contra o Internacional, eu não sou um torcedor iludido. Eu falo mesmo que não acredito no time do Vasco, não acredito, são um time muito limitado, entendeu? Você tira ali 3, 4, 5 jogadores, o resto não serve para nada. A gente já não tem um time titular e quando tem que botar alguns jogadores que estão na reserva, eles não correspondem, a gente sabe disso, né? E ontem, quando eu vi a escalação, né, eu acho que o futebol do Vasco é muito amador. É muito amador. Nós estamos aí, como o Renato falou, que tem que fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, que a gente não ia pensar na Sul-Americana, não ia pensar na Copa do Brasil, que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e a gente está... Então vamos jogar o Brasileiro. Aí você vai, a diretoria, que o filho do Spinelli vai nascer, a filha, sei lá, vai nascer. Aí dispensa o cara, que é o único centroavante que nós temos. Na verdade, é o único centroavante, né? Esse Brenner até agora não acertou, não sei se vai acertar, eu acho que não vai acertar. Esse David não joga nada. Aí a diretoria do Vasco dispensa o cara. Não, meu irmão, ó, tem um jogo importante agora, a gente precisa fazer, como o Renato falou, os 45 pontos, né? Que para ele já é grande coisa, né? Então, depois do jogo, você vai embora, fica lá 3 dias lá, vê teu filho nascer. Aí pega, já estava com desfalque, né? Thiago Mendes, Rojas, entendeu? Aí fica difícil, cara. Fica difícil mesmo, entendeu? Aí eu falei mesmo, nós não vamos ganhar no Internacional lá. Nós não vamos ganhar no Internacional. Então a gente tem que ser realista, não adianta a gente ficar iludido com esse time de futebol que nós temos aí. Aí o cara chegou para mim, dos últimos tempos é o melhor time que teve. Não é o melhor time que teve, é que os caras estão recebendo em dia, estão mostrando um pouquinho mais de disposição. Eu falo para vocês que técnico é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Hoje o Renato está bem, amanhã já não está bem. O técnico do Corinthians está bem, amanhã já não está bem. O técnico do São Paulo... É assim que a banda toca, entendeu? Tu vê que há pouco tempo atrás o Renato... Nós ficamos sem ganhar 5 jogos, o nego já estava mandando o Renato embora, entendeu? Então, cara, é muito complicado, é muito complicado. Eu falo aqui e venho falando há muito tempo. Há muito tempo, depois que o Nenê saiu, nós não tivemos o 10. O Felipe Coutinho veio, mas não mostrou aquele futebol que a gente esperava, né? Felipe Coutinho não ficou na nossa expectativa que a gente estava esperando dele ser aquele jogador que... Também quando saiu do Vasco, ele saiu muito novo, né? A gente não pode também falar que ele foi ídolo no Vasco, ele saiu muito novo. Ele jogou lá fora, jogou muito, mas quando voltou, já voltou, acho que um pouco já desanimado com o futebol, não sei, ou se esqueceu o futebol dele. Então, eu falo para vocês, venho falando há muito tempo, hoje a gente precisa de um zagueiro, mas um zagueiro, aquele zagueiro mesmo, de nome. A gente precisa o 10. Se não tiver aquele 10 que comanda o jogo ali no meio de campo, cara, não adianta. Mas temos o Rojas, mas o Rojas não é aquele grande jogador. Não é aquele jogador que a gente espera. Mas o Vasco precisa de ter o 10, como o cara falou, porque quando não puder jogar ele, joga o Rojas. Quando não puder jogar o Rojas, joga esse 10. Então, a gente tem que ter 2 jogadores para cada posição. Ali não tem. Ontem entrou com Nuno Moreira, né? Não sei por que ele fez. Jogou nada. Aquele David não joga nada. O Brenner é fraco. Ainda não apresentou o futebol. Como eu falei para vocês, não vai apresentar o futebol. Entendeu? É muito difícil, cara. Eu já falei várias vezes, quando você joga bola, eu joguei bola.
Quando você joga do lado de um cara que não tem muita habilidade, muita categoria, você não consegue apresentar o teu futebol. Eu já falei isso várias vezes. Então, eu acho que o Robert Renan é um zagueiro que vem de médio para bom. Mas quando ele joga do lado do Cuesta, ele também não apresenta um bom futebol. Eles ali não conseguem se entrosar os dois. É na minha opinião, né? Então, cara, o outro lá, o Saldiva, vocês viram o que está acontecendo, né? A torcida vaiando ele, errou 2 vezes seguida, fez 2 gols contra, né? Então, são jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco. Saldiva, Cuesta, David, Brenner, entendeu? São jogadores que realmente, cara, estão muito fracos, são muito fracos, entendeu? São muito fracos. E se a gente continuar assim, se nessa parada da FIFA aí, da Copa do Mundo, se nós não trouxermos um zagueiro, um 10, aquele 10, não é trazer qualquer um não, e trazer um centroavante, tu viu ontem, o Piton quer cruzar a bola, o Puma quer cruzar a bola, não tem ninguém para cabecear, cara. Quem que vai cabecear? Ninguém. Não tem ninguém para cabecear, entendeu? Os caras mandaram 2 centroavantes embora, né? O Ryan, tudo bem, tinha que ser vendido, não tem como segurar, mas na mesma hora que manda o Ryan, manda o outro centroavante nosso, né? O Verratti. Aí fica sem centroavante, aí improvisa David, que não joga nada, entendeu? O Spinelli é um jogador que é muito esforçado, né? Ele tem sangue, raça, vontade, mas é só isso, entendeu? Então a gente tem que trazer um zagueiro, um 10, um zagueiro bom, um zagueiro que chega lá e veste a camisa e vai falar, esse é titular. Tem que trazer o 10 e tem que trazer mais um centroavante. E mandar essa cambada toda embora aí, que não apresentou nada. É difícil, cara, é difícil. O Vasco ficar fazendo rodízio de jogadores, não tem já um time titular e fazer rodízio. Não tem como. Esse Hugo Moura é muito fraco. Desde quando ele veio para o Vasco, ele errou naquele jogo contra o Atlético Paranaense, até hoje ele não conseguiu fazer uma grande partida. O cara fez um gol de empate contra o Flamengo, né, no 2-2. Mas é só isso, cara. O cara tá ali jogando 90 minutos, tem que estar ali, tem que chutar uma bola em gol, tem que cabecear. Isso é normal. Mas, gente, vamos aí, né? Hoje a gente pode cair na tabela mais ainda, que já caímos ontem uma posição, né? A gente pode cair. Ontem várias pessoas falaram para mim, a gente se ganhar hoje, chega a quinto, tá ali entre os 5 primeiros. Meu irmão, eu falei, eu não acredito, cara. Eu não acredito. O time do Vasco, como eu falo para vocês, é limitado. Entendeu? Não vai ganhar do Internacional, tem que ser verdadeiro. Eu vi o jogo do Vasco e Paysandu, antes de começar o jogo, né? Aquele Calheiros ali entrevistando as pessoas ali na barreira, ali fora de São Januário. Aí uma garota, ele perguntou para todo mundo, aí todo mundo falando, vai ser 3-0, 2-0, 5-1, 5-0. Aí chega uma garota, ele perguntou quanto... A garota com a camisa do Vasco falou, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, eu não sei. É difícil a gente dizer um placar, que esse time do Vasco não passa confiança. Ficaram putinho e a garota falou a verdade. Eu também falaria a mesma coisa, entendeu? O estúdio lá do Vasco TV ficou puto, o Calheiros ficou puto com a garota, entendeu? A garota falou a verdade como ontem. Eu falei, o Vasco não vai ganhar no Internacional, eu não acredito nesse time, entendeu? Eu não acredito nesse time. A verdade é essa, cara. Então, cara, se não mudar para o campeonato, agora na data FIFA, se não trouxer esses jogadores que eu estou te falando, o zagueiro, o meio de campo, o 10 mesmo, aquele tem que investir, meu irmão, tem que investir. O Corinthians está devendo aí 2 milhões e lá cacetado, o Atlético Mineiro 2 milhões e cacetada. Eles compram jogador, traz jogadores, depois como é que vai pagar, tem que saber, a gente quer saber de ganhar título, que a gente já não ganha há muito tempo, o sofrimento está demais. Então, é complicado, né? É complicado, muito complicado mesmo. E eu falo para vocês, se não trouxer esses jogadores, a gente vai brigar mais uma vez para não cair. Eu estou falando isso desde o começo do campeonato. Com esse time, a gente vai brigar para não cair. Entendeu?
Eu não sou iludido e não quero me iludir, mas estamos aí. A gente é vascaíno, está sempre acreditando, né? Está sempre acreditando. Essa frescura de jogador ser poupado, que o jogador... Porra, meu irmão, olha lá para trás, tempo de Jairzinho, Gerson, Pelé, Zico, Roberto Dinamite, Zé do Carmo, porra, Luizinho. Porra, os caras jogavam tudo que é partida, meu irmão. Tudo que é partida, não tem essa mordomia que tem hoje, não ganha esse salário que ganha hoje. E essa frescura de ficar poupando jogadores. Eu não entendo isso, cara. O Vasco já não tem um time titular. Ainda vai poupar jogadores? Ah, que o fulano, o Adson ficou no Rio porque, porra, deixa pra lá, cara, deixa pra lá. Mas vamos continuar torcendo pelo nosso Vasco. Eu tô aí na área, não quero vir fazer vídeo toda hora, que eu, como eu falei, não tenho mais aquela vontade, mas de vez em quando eu venho aqui para ver os amigos, né? E os amigos me verem também. Mas um abraço aí, saudações vascaína, estamos juntos e vamos continuar, torcer para a gente não passar vergonha. Eu brinquei aí com os flamenguistas essa semana todinha, sacaneei os caras, sabendo que fim de semana eles iam me sacanear também. Mas aproveitei aquele tempinho para encarnar neles, né? E ontem eles já caíram de pau em mim, entendeu? É brincadeira, né, cara? É brincadeira. A gente não tem um fim de semana de paz. A gente não tem um fim de semana de paz há muitos anos, né? O Vasco, a gente fala isso há muito tempo, ele acaba com o nosso fim de semana. Ontem eu fui almoçar com a minha família, minha neta que fez aniversário, minha esposa, e fui com a camisa do Vasco, botei ela, porra, aí, mas eu vou porque eu sou vascaíno, mas eu fico ali, entendeu? Com medo, que eu falei para você, falei para meus filhos, falei para meus netos, a gente não vai ganhar do Internacional. Nosso time é fraco, nosso time é limitado. Hoje faz uma partida boa, como fez uma partida boa contra o Atlético Paranaense, como fez uma partida boa contra o São Paulo, quando fez uma partida boa contra o Flamengo, aí chega em outros jogos e entrega o ouro. Quando a gente precisa mais do Vasco, some. Mas é isso aí, gente. Um abraço a todos, um bom domingo. Fica na paz.